Olá, meus amigos, tudo bem? É com grande satisfação que damos início hoje à segunda jornada acadêmica da pós-graduação da Estácio de Sá, em parceria tecnológica com o CERS, para fazermos hoje aqui um debate sobre os aspectos teóricos e práticos da corrupção eleitoral. E com grande satisfação eu tenho a honra hoje de receber o nosso professor Adriano Soares da Costa, que vai debater conosco aqui alguns temas referentes ao tema apresentado. Ele vai fazer uma conexão via Skype conosco e iremos debater aqui, enriquecendo o tema, tá bom? Adriano, é um grande prazer estar aqui com você, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo ao SES. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Prazer grande. Pronto. Adriano, para a gente iniciar aqui o debate, né, tão latente, em especial após a votação da ação penal do presidente Michel Temer, eu queria que você, na sua visão estudioso do direito eleitoral, pontuasse aqui para nós, na sua opinião, quais são as principais causas da corrupção eleitoral no Brasil. Olha, Igor, a corrupção eleitoral, eu sempre tenho dito que ela tem uma característica de que, previamente, há uma corrupção não eleitoral, que é a mais forte, com interferência no processo eleitoral. Se nós formos analisar o que aconteceu, por exemplo, com a Lava Jato, nós vamos ver que muitos dos recursos que teriam sido utilizados no processo eleitoral de forma ilícita, eles foram provenientes das relações de partidos, empresas financiadoras com a administração pública. Então, a corrupção eleitoral, você primeiro tem que analisá-la sobre o ponto de vista exo ou extra-eleitoral. Então, a gente. E aí começa a entrar em discussão alguns grandes aspectos: financiamento de campanha, Caixa 2. A partir daí é que nós poderemos analisar a corrupção propriamente eleitoral. Que você tem também de dois níveis que nós poderíamos dizer assim diversos, Igor. Uhum. Você tem uma corrupção eleitoral do financiamento em elevadas somas e que isso não aparece tão nitidamente, que se expressa com um abuso de poder, desde o que vai do financiamento da propaganda eleitoral, da aquisição, digamos assim, do tempo de televisão com a cooptação de partidos políticos que são siglas de aluguel e se vende. Uhum. Essa, digamos assim, é a corrupção macro. E você tem a microcorrupção eleitoral, que se verifica muito nas eleições proporcionais, de compra de voto, de cadastramento de eleitor. Então, durante muito tempo, desde que nos anos 90, no século passado, começou-se a discutir sobre a chamada captação de sufrágio e se introduziu a compra de voto como causa de cassação de mandato eletivo imediato, com execução imediata, o foco, e se dizia que isso resolveria o problema da corrupção eleitoral, seria aquela compra do eleitor mediante promessa, mediante vantagens pessoais, enfim. E houve toda uma mobilização coletiva de sociedade civil para introduzir o 41A, a captação de sufrágio no nosso sistema. Desde aquela época, eu já me colocava contra, entendendo que isso não apenas não resolveria, como traria alguns problemas para a racionalidade do sistema. E não foi outra. Se colocou a captação de sufrágio, entendia-se que isso resolveria o problema da compra de voto, e isso não resolveu, isso profissionalizou a criação de cadastros por políticos nas eleições proporcionais. Isso fez gerar com maior ênfase a migração de eleitores de um domicílio eleitoral a outro para beneficiar candidaturas proporcionais. Isso terminou criando uma nova forma de corrupção eleitoral, que foi posterior à eleição, a chamada venda de testemunhas, como para caçar mandato eletivo. Bastava que testemunhas
dissessem em juízo que houve promessas de vantagem em troca de voto, não raro as ações terminava a eleição e pipocavam ações eleitorais com a finalidade de caçar mandato baseado em promessas. Nós Perfeito, tivemos Adriano. um senador da República naquela época e uma deputada federal no Amapá caçados sob a acusação de duas testemunhas que teriam recebido a promessa de R$ 22. Exato. Perfeito, meu amigo. Inclusive, só lhe interrompendo aqui, já que você tocou nessa questão das testemunhas, compras de testemunhas, algo que é vedado agora, né, pelo novo artigo 368-A do Código Eleitoral, nesse mesmo contexto eu lhe pergunto, na sua opinião, de advogado com larga experiência nessa área eleitoral, da corrupção, o cidadão que vende o seu voto, ele é vítima ou ele é coautor dessa sistemática de corrupção, na sua opinião? Igor, ninguém vende hoje o voto por ser vítima. Ninguém. Todos, na verdade, sempre houve um certo paternalismo de certos coletivos, como CNPB, OAB, de tratarem o eleitor como um hipossuficiente que sofreria a pressão e os males da corrupção eleitoral. Isso, quem vencia o processo eleitoral sabe que não é assim. Eu vou dar um Perfeito. exemplo. Eu fui juiz eleitoral, eu era juiz de carreira. Presidi 2 eleições como juiz. E nas vésperas das eleições, o grande desafio nosso era do dia anterior, na madrugada, ao dia da eleição, o aparelho da Justiça Eleitoral ficar passando nos povoados e nas periferias, porque os eleitores já ficavam no meio da rua, ninguém ia dormir, esperando que cabos eleitorais ou candidatos passassem para oferecer vantagens e, com isso, eles venderem o voto ou fingir que estavam vendendo, receber a vantagem e votar em quem quer. Isso. Então, essa relação, dessa visão paternalista do eleitor, é um equívoco. Hoje, com o nível de informação que se tem, com o celular, com a internet, é facilmente documentável e denunciável a tentativa de cooptação de voto. O eleitor, na verdade, ele aproveita esse período, a grande maioria, para obter benefícios, vendendo o próprio voto, o voto da família. Faz-se um leilão eleitoral da participação de cadastro. Então, o problema da corrupção eleitoral, Igor, não é apenas da classe política, é da nossa experiência política em que a sociedade ela é copartícipe. Perfeito, concordo totalmente com você. Inclusive, fico até triste um pouco de ver que essas práticas, né, da calada da madrugada são realmente algo que ocorre em todo o país. Eu também, como promotor eleitoral, tenho essa mesma dificuldade que você relatou aí que tinha quando era juiz. Em 2012, eu participei de um pleito eleitoral em que o primeiro colocado e o segundo colocado tiveram as candidaturas cassadas. E na véspera do pleito, eu e o magistrado passamos a madrugada inteira fazendo varreduras nos pequenos bairros, nos pequenos distritos, e a situação era exatamente essa que o Adriano tocou. Todo mundo nas calçadas, nós pedindo que as pessoas fossem dormir, se recolhessem, e as pessoas insistiam em ficar na rua exatamente porque o cabo eleitoral ainda não tinha passado ali para, né, dar o agrado da madrugada. Então, Aí, Igor, pois qual é não. o problema? Candidato, veja como isso estimula. Aí o candidato que pretende fazer uma eleição sem cooptação lícita, captação de sufrágio, fica em situação de desvantagem. Porque ele Completamente. sabe que se ele não for, outro candidato vai lá e outorga os benefícios e ele com isso perde a eleição. Então há uma simbiose na nossa corrupção eleitoral entre a classe política e a sociedade civil, o corpo de eleitores. E essa visão faz com que nós tenhamos a compreensão de que corrupção eleitoral não se resolve destruindo a política.
você resolve é fazendo uma educação da sociedade e tentando mudar a concepção da sociedade como um todo do papel do processo eleitoral e do ato de escolha. Né? Então, Perfeito. a gente vê hoje na questão da Lava Jato, sempre, quando se faz um discurso contra a fase classe política e a corrupção, ela é uma visão unilateral, porque esquece que, na verdade, esse processo de corrupção eleitoral, a compra de voto miúda, a cooptação de partidos e tudo mais, isso passou a ser algo da nossa tradição eleitoral e uma concepção de sociedade que nós temos. Uhum. E o que é muito triste, mas é a realidade. Isso. Perfeito. Foi até bom você ter tocado aí na Lava Jato, que a gente entra aqui no segundo ponto que eu tinha separado para a gente tocar, e eu queria ouvir sua opinião como advogado. Ao final eu dou a minha. Você acha que a Lava Jato causou reflexos concretos, efetivos no combate à corrupção eleitoral já nas eleições de 2016, ou isso é muito discurso teórico? Só discurso teórico. Não há impacto. Há formas. Aí voltamos para o ponto. Se a gente faz uma análise sociológica de que a sociedade civil, o grupo de eleitores, ele próprio é partícipe e mais, em alguns momentos, ele é o agente indutor da corrupção eleitoral, é evidente que a Lava Jato ela está combatendo a corrupção na administração pública, com reflexos no processo eleitoral, mas esses reflexos eles continuam só que por outro modo. Então, por exemplo, na eleição passada, primeiro, o Supremo Tribunal Federal, equivocado e absurdamente, declarou a inconstitucionalidade da doação empresarial de campanha. Não existe na Constituição Federal um único preceito sobre forma de financiamento de campanha. Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal fez, por meio de controle da constitucionalidade, foi reescrever a Constituição e colocar lá o que lá não existia. Isso. Muito bem, então acabou a doação empresarial. Ok. E como foi que na prática, na eleição municipal, isso aconteceu? Nós tivemos uma ampliação do Caixa 2 desmesuradamente. Tanto aquelas que o próprio Tribunal Superior Eleitoral detectou, com a utilização de fontes de financiamento ilícitas, por exemplo, doação feita por pessoas que estavam cadastradas no Bolsa Família, doação feita por pessoas falecidas, Exatamente. doação feita por... Né? Então, você tem... E isso é o que é a ponta do iceberg. É aquilo que entra na doação oficial e que o Tribunal Superior Eleitoral detecta. Mas a grande massa de recursos eleitorais utilizados na campanha, por via de Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4, não aparece no sistema. Então, e na prática, o que é que acontece? Os recursos que seriam utilizados na parte logística da campanha, marketing eleitoral, assessoramentos jurídicos, estrutura com cabo eleitoral, esses recursos, como eles são oficiais, eles são retirados ou colocados em pequena monta na eleição e utilizados agora na compra de voto. Perfeito. Isso que nós conversávamos. Então, na verdade, você passa para esses recursos para o cadastro, para a compra do eleitor na ponta, para a entrega de vantagem em troca de voto. E aí, Igor, com um agravante a mais, é que isso passa a se disseminar de um modo ainda mais eloquente, organizado e sistemático. E quem é que tem PhD em lavagem de dinheiro? Crime organizado. Com certeza. Então você começa, na verdade, ao vedar o financiamento privado, empresarial,
você estimula a que o crime organizado entre no processo eleitoral, banque campanhas eleitorais, coloque candidatos seus. As milícias no Rio de Janeiro elegeram muita gente, por exemplo, Sim, sem não é? dúvida. Você passa a ter, em nome de uma falsa moralidade, do que eu chamo de hipermoralismo eleitoral, você passa a colocar o processo eleitoral fora da formalidade e entra num campo que é muito afeito às práticas do crime organizado. Perfeito. Ainda tem um detalhe, Adriano, é, que a época em que o Supremo, equivocadamente também, a meu ver, proibiu a doação das empresas, de quem atua no controle da administração pública. Porque quando você deixa a possibilidade da empresa fazer a doação formal, eventualmente as contratações futuras feitas pela gestão do político por ela apoiado trazem consigo uma pecha de suspeição. Você tem um liame muito claro e objetivo na fiscalização. E quando você corta isso, você permite exatamente que vá para o subterrâneo e você não consiga, de pronto, na investigação, trazer a lume essa questão que é muito importante, principalmente nas dispensas de licitação que ocorrem no início da gestão pública. Então, eu também acho que o Supremo, mais uma vez, agiu equivocadamente e estou de acordo em tudo que você disse aí. E aí, pegando esse gancho, qual a sua opinião também sobre a efetividade do sistema eleitoral brasileiro no combate à corrupção eleitoral? O que você acha que precisa modificar? Olha, Igor, o sistema da justiça eleitoral ele avançou muito e ganhou em muita complexidade. Se nós pegarmos a legislação e regulamentação das eleições de 96, 98, 2002, 2000 e por aí vai, compararmos com hoje, nós vamos ver que tanto houve uma maior preocupação, maior regulamentação, quanto houve um maior aparelhamento da justiça eleitoral para esse combate à corrupção. Então, a justiça eleitoral, ela hoje tem convênios e uma relação muito próxima com o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público. Quer dizer, há toda uma relação, uma estruturação coordenada. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, é que isso tem um grande limite de efetividade e vai ter sempre. Eu tenho a seguinte tese, Igor, quanto mais regulamentação, mais chances de descumprimento. Hum, O que acontece? Quando vamos pensar na eleição presidencial, que foi objeto agora da primeira ação em que se julgou o mérito, certo. né? Quando você vai olhar os fatos ali narrados, a exposição feita pelo ministro Herman, Benjamin, o que é que você vai observar? Que, naquele caso específico, o maior volume, a maior massa de recursos utilizados para a corrupção foi utilizada para ingresso de recursos no caixa 1 dos partidos políticos. Então, objetivamente, os gastos eleitorais feitos pelos partidos políticos seriam, na sua grande maioria, legítimos. certo. Houve doação formal, os recursos ingressaram nas contas dos partidos ou das campanhas e foram gastos em conformidade, em sua grande maioria, com as normas eleitorais. Perfeito. Então, do ponto de vista da legislação eleitoral, a Justiça Eleitoral aprovou todas essas contas. Que é o discurso deles, né? Onde é que estava a questão da corrupção com efeitos eleitorais? Mas não era uma corrupção propriamente eleitoral. Estava na relação entre empresas, partidos políticos e administração pública.
nos contratos com Petrobras, do BNDES, Caixa Econômica e outras fontes de financiamento que partidos políticos teriam no poder se beneficiado e, com isso, ao liberar recursos para empresas, as empresas passavam a ser doadoras dos partidos políticos. Uhum. Então, veja, não tem como, do ponto de vista eleitoral, a justiça eleitoral investigar esses fatos. Isso está fora do sistema eleitoral. Ele entra no sistema eleitoral por via legítima, digamos assim. Sim, formalmente Nesse perfeito. caso, só foi possível se chegar a essa investigação e a este resultado, inclusive num esforço hermenêutico do relator, que criou a imagem de uma conta corrente de corrupção entre empresas e partidos, para que pegasse uma dilação de tempo. Só foi possível por causa da Lava Jato, quer dizer, uma investigação que se centra não no processo eleitoral, mas que se centrava no caso específico das relações das empresas que faziam cartel, partidos políticos que representavam o núcleo político e com agentes públicos que, em consórcio, em conjunto, armaram um grande esquema de corrupção, tanto para financiamento da política como para financiamento pessoal. Sim. Então, como é que a justiça eleitoral... eu vi crise dizendo a justiça eleitoral virou a grande lavanderia. Não é verdade. É que não tem como a justiça eleitoral estar aparelhada para ser investigadora de fonte de doação. Aí aquela história que o Brasil é muito bom em fazer. Quando você tem um problema, você não enfrenta, você foge dele. Então, criaram a proibição, tanto por via do Supremo, quanto depois pela própria legislação, a proibição do financiamento empresarial. O que é que isso resolveu? Nada. Você, na prática, se a corrupção e tem uma massa de recursos utilizados para a obtenção do poder, não vai ser a proibição total do financiamento que vai inibir que ele ocorra, por outras formas. Então, por exemplo, se você colocar uma sistemática aí de, olha, você fez um financiamento de partido, eu não posso fazer mais. Então, o que é que eu faço? Eu preciso contratar máquina. Durante o período que não é eleitoral, eu antecipadamente faço contratos de partidos com marketing e vou diluindo isso durante o ano. Esse contrato é o quê? Do partido. Sim. Ou do candidato individualmente. Isso entra no custo eleitoral? Não. Então, todos os contratos poderão ser feitos antes, cumprindo a norma do sistema, e quando o marketing for ser realizado na campanha, o valor a ser pago do marketing, que vai ingressar oficialmente na prestação de contas, vai ser o daquele período eleitoral, portanto, mitigado. Certo. Mas eu tenho até uma divergência nesse ponto aí com você, porque de fato eu acho que havia uma lavagem de dinheiro lá na campanha Dilma Temer, né? Porque se você tem a origem do dinheiro comprovadamente lícita de corrupção e ela é legalizada formalmente na prestação de contas, para mim estaria caracterizada aí tanto a falsidade ideológica como a lavagem de dinheiro. Mas, fora isso, eu concordo em tudo que você disse. E especificamente na questão do controle da corrupção, você acha que o aumento de pena, por exemplo, do crime de corrupção eleitoral, que hoje não tem nenhuma repercussão prática, como nós sabemos, porque a pena mínima é de 1 ano e a pessoa é presa em flagrante, depois relaxa-se a prisão se não houver qualquer motivo mais grave, e a pessoa no processo judicial vai ter direito a uma suspensão condicional do processo, ou se for condenado a uma conversão em pena restritiva de direitos. E aí minha pergunta é,
a partir da sua experiência prática de contato, né, com eleitores, com candidatos, com partidos, você acha que o aumento da pena do crime de corrupção eleitoral, que é muito baixo a meu sentir, geraria essa sensação, essa intimidação nas pessoas que praticam a corrupção eleitoral? Olha, Igor, deixa eu só voltar, antes de responder isso, a questão da lavagem. Certo. Veja, é muito difícil você, naquele processo eleitoral, identificar o que é doação ilícita e, portanto, a origem advinda de corrupção eleitoral do que não. Você vai ter aí uma série de questões em que se demonstra que houve a doação sem que houvesse uma prévia negociação de contrapartida ou de benefícios. Então, quando, por exemplo, nas discussões sobre que são públicas, por isso a gente pode comentar, Isso. sobre a questão do presidente do PSDB e senador Aécio Neves. A JBS diz que fez uma doação, e aí quando se pergunta, e qual foi a contrapartida? Não, não há contrapartida. A mera Que expectativa. havia a disposição de que, quem sabe, no futuro, ganhando, isso abria um estanco, um diálogo, um espaço de conversação. Então, nem todo recurso de Caixa 2, ou mesmo de Caixa 1, advindo de doação dessas empresas, decorreram de atos prévios de corrupção. Perfeito, concordo totalmente. Então, essa distinção é que só vai poder ser feita em cada processo específico. O erro está no discurso de criminalizar toda e qualquer doação eleitoral. Esse é que é o erro. Perfeito. Agora, voltando à questão que você coloca da pena. Veja, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quem tem acompanhado o processo e na audiência dele, os vídeos são públicos, ele insiste na tese Caixa 2 eleitoral. Ou seja, todos os atos de corrupção que ele, em tese, estaria sendo acusado pelo Ministério Público Federal, ele alega que a origem foi Caixa 2 eleitoral. Certo? Quer dizer, que é uma forma de abrandamento de pena. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, Igor, o aumento da pena é bom que se tenha, mas definindo tipos, não apenas com a questão do Caixa 2. A Caixa 2 e os recursos, eles podem ter uma proveniência não de um ato de corrupção eleitoral, mas um ato, por exemplo, de proteção do doador. Uhum. Imagine o seguinte, uma grande empresa ela quer doar, mas ela tem receio de doar e de ser depois perseguida pelo adversário político que não recebeu dela a doação. Certo. Então, muitas vezes, pela experiência patrimonialista da política brasileira, o doador ele busca se escudar o Caixa 2 de perseguição política futura. Entendi. Então, esse é um tema em que não existe só lobos e que haja cordeiros para serem devorados. Com certeza. É um tema sempre que nós estamos no Brasil, Igor. Nós temos uma cultura política patrimonialista que faz com que o detentor do poder ele se sinta como proprietário do Estado, da máquina pública, para a destruição do adversário. Isso, exatamente. Então, nós temos sempre também esse outro aspecto que precisa ser levado em conta. O ideal é que nós tivéssemos financiamento empresarial, porque, observe, fez-se toda uma crítica com o financiamento, o Supremo declarou a inconstitucionalidade. Ora, se você não tem mais financiamento privado, tem que ter financiamento público. Alguém tem que financiar a política. Aí vai e se coloca no orçamento uma soma muito grande
para fazer face às despesas dos partidos. E aí o que é que acontece? Os formadores de opinião, todos contra. Ah, não deve ter financiamento público nessa montante, não. Ora, se você proíbe o financiamento privado, você proíbe o financiamento público, quem vai financiar a política? O Só os crime organizado? abastardos. Só os abastardos e o crime organizado. Então, quer dizer, há uma hipocrisia e o que se trata dessa matéria, um moralismo burro, equivocado, tacanha. Nós precisamos, na verdade, tratar a política com a seriedade que ela merece. A política é a nossa única salvação democrática. É verdade. Então, o que é que nós precisamos? Organizar as regras do jogo sem ter como pano de fundo a visão de hipocrisia que sempre se teve. Política, existe almoço grátis. Política se faz com recursos. Empresas não investem na política, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem nos países que admitem o financiamento privado, investem em política sem pensar em que são agentes do capitalismo. Querem benefícios. Ora, o que é que você faz? Regulamenta benefícios. Que benefícios são esses? Por exemplo, no Brasil, nós temos partidos políticos fracos, mas nós temos no Congresso bancadas políticas fortes. Sim. É a bancada do ruralista, que se junta, suprapartidário, para defender os interesses do agronegócio. Você tem a chamada, mal chamada, bancada da bala, que é a bancada que defende o fim do desarmamentismo. Você tem a bancada evangélica, a bancada católica, você tem a bancada ligada aos sindicatos. Então, na verdade, como os partidos políticos não cumprem esta função de ter um programa, uma estrutura programática definida e, portanto, formando, catalisando na sociedade grupos em torno de temas, os partidos são frágeis, são só meios de se chegar a um mandato. Na prática, essas bancadas terminam cumprindo o papel. Ora, se eu tenho um partido que programaticamente defende o fim da proibição do armamento, o fim da lei do desarmamento, eu posso ter empresas, indústrias ou comércio de armas financiando aqueles deputados que vão representar no Congresso esta tese. Isso é legítimo demais, se for transparente. É assim nos Estados Unidos. Sim. Eu vou ter empresas de plano de saúde que vão investir na formação de uma bancada que defenda uma desregulamentação dos planos ou uma diminuição das cargas de custos dos planos de saúde. É legítimo. E assim em várias áreas. Nas democracias, o fundamental é a transparência da origem dos recursos e das finalidades para as quais esses recursos são investidos. Só assim você controla a atuação do representante parlamentar. Concordo totalmente. E aí, esse é o grande problema. Não vou nem perguntar se você é a favor ou não da regulamentação do lobby, porque para mim está claro que sim, não é isso? Eu acho que o lobby, a regulamentação, é que nós colocamos o termo lobby como pejorativo. Isso. O lobby no sentido da prática de advocacia administrativa criminosa, quando, na verdade, a atividade do lobby regulamentada, ela é essencial no processo político de democracia madura. Quem lê os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da inconstitucionalidade do financiamento empresarial, parece que eles estão falando, não é nem na Suíça, nem na Suécia, mas no outro mundo. Uma sociedade de anjos, né, para eles. Pois você pega o voto do ministro Luiz Barroso, por exemplo,
em que ele usa uma frase que ela é de tão errada, ela não consegue nem ser considerada errada. Ela simplesmente não se sustenta em pé. Quando ele diz assim, que o financiamento, as empresas não votam, logo elas não podem financiar. Nossa. Isso é um raciocínio tosco. As empresas não votam, mas quem faz parte das empresas e quem os agentes da cadeia econômica da qual a empresa participa vota. Então, as empresas têm interesses relativos elas é que financiam o sistema capitalista. Essa história, o Margaret Thatcher dizia muito bem, quanto mais Estado, tem que ter sempre quem mais financie. Sim. Então, muito bem, as empresas, elas financiam o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o capital. Agora veja, Igor, o que é que isso representa na prática? É óbvio que se as empresas, elas têm interesses econômicos, que são interesses que se referem aos eleitores, empregabilidade, maior desenvolvimento econômico, maior desenvolvimento social, é óbvio que elas são partícipes ativas do processo político. Aí o que é que acontece na prática? Você tira as empresas do financiamento eleitoral legítimo, regulamentado e transparente e coloca as empresas atuando aonde? Junto às bancadas, cooptando o parlamentar já eleito. De maneira clandestina. Os compromissos transparentes com as teses. Isso. Perfeito. Então, essa é que é a perversão da nossa democracia. Perfeito, Adriano. E, Adriano, eu também queria ouvir aqui sua opinião abalizada. Nossa, está sendo uma aula aqui, é realmente algo formidável. Eu vou falar o mínimo possível, porque eu quero só aprender aqui com você. Sua opinião sobre a necessidade da especialização da Justiça Eleitoral, de ter um corpo próprio de magistrados, de membros do Ministério Público. Eu, particularmente, sou totalmente a favor. Acho que a atual composição da Justiça Eleitoral é um faz de conta. Eu, como promotor eleitoral, dou esse testemunho. A gente tem que se desdobrar em 2, 3, 4 municípios, às vezes, com um assessor e uma polícia deficitária. E aí é uma fiscalização de faz de conta. E, além disso, também queria ouvir sua opinião sobre a proibição absoluta de reeleição para qualquer cargo político. Olha, Igor, eu vou fazer assim, eu não quero escandalizar, não. Vamos olhar. Eu sou contra a existência da justiça eleitoral como ela é formada hoje. Acho que isso não é papel do judiciário. O judiciário ele devia se prender à questão dos julgamentos dos litígios eleitorais. A administração da eleição nos países mais avançados é feito por um órgão mais vinculado ao legislativo e ao executivo, podendo ter uma fiscalização social. Você tem um corpo de magistrados só para administrar a eleição, que é de 2 em 2 anos, e que se, por exemplo, mudarem as regras do jogo, uniformizar as datas, você vai ter eleição de 4 em 4 anos, você vai ter uma estrutura cara, de pouca utilização e a um preço muito grande para o país. Eu preferia, no modelo, eu entendo que o modelo da justiça eleitoral no Brasil foi criado a partir dos anos 30 do século passado, que era para resolver um grave problema que nós tínhamos do coronelismo e do comando político. Hoje já não é mais assim. Não tem como você... Hoje a transparência, o fluxo de informação impede, nós avançamos muito nesse sentido. Nós temos classes estáveis de carreiras de Estado que são menos permeáveis a esse tipo de corrupção, de submissão ao dono do poder. Então, as razões pelas quais se criou a justiça eleitoral com a função... Porque a justiça eleitoral do Brasil ela tem uma tripla função. Ela é a um só tempo, e não é função do judiciário.
ela é administradora do processo eleitoral, e essa administração significa a parte logística, a parte de fiscalização, a parte de estruturação, de contratação de pessoal, enfim. Ela é também o que julga o processo eleitoral. E ela tem os litígios eleitorais. E ela exerce a jurisdição voluntária também para a resolução de situações que dependem do seu provimento jurisdicional, mas não têm natureza administrativa. Isso. Discussões, por exemplo, sobre se o mesário ou se a formação de determinado servidor cumpre ou não cumpre as regras, enfim. Então, faz o de jurisdição voluntária. E ainda exerce jurisdição administrativa sobre os seus servidores. Então, dentro do único órgão, e a Justiça Eleitoral ainda exerce função legislativa. Quando baixa regulamento, que na verdade muitas vezes não regulamenta nada, cria direito novo. Até quando, crimes, né? Por questão de ordem, disciplina e modifica o próprio sentido dos textos positivos. Então, veja, a Justiça Eleitoral ela é hipertrofiada no Brasil. Ela faz tudo, ela bate escanteio e cabeceia na área. O que é que acontece? Esse modelo é um modelo que está esgotado. Até porque, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na Venezuela agora. Questão das urnas eletrônicas. Quando você tem uma fraude na eleição, como é que você não tem como haver fraude no processo eleitoral hoje sem que haja, no mínimo, uma falha na Justiça Eleitoral? Concorda? Concordo totalmente. Como é que ela vai julgar ela mesma? Sim. É o caso da eleição presidencial agora. A Justiça Eleitoral estava dizendo ao julgar a chapa Dilma Temer o seguinte: olha, essa corrupção aqui todinha, nós erramos. Nós chancelamos. Nós chancelamos. Como é que aquilo tudo passou e nós não vimos? Sim, porque então, estava formalmente registrado. Ela está se auto-julgando, sem sanção, sem nada. Então, é um auto-julgamento moral de dizer para a sociedade brasileira, olha, nós não tivemos competência para evitar isso. Perfeito. Mas, Adriano, quando eu falo de especialização de corpo próprio, eu falo mais no tocante à atividade fim. Efetivamente, como você disse, nos países mais avançados, há essa diferenciação, como, por exemplo, em Portugal. Mas eu penso que, diante da demora no julgamento dos processos eleitorais, em que a gente tem a lei das eleições dizendo que os processos que podem ensejar cassação de registro de diploma devem ser julgados em todas as instâncias em no máximo um ano. E nós vemos aí que há políticos que são impugnados e só tem o julgamento quando tem ao final do último ano do mandato. Então eu penso que a especialização de um corpo próprio seria na questão da área fim, de investigar e julgar. A quantidade, é o custo disso, Igor. O custo é muito elevado para eleições de 2 em 2 anos ou para eleições de 4 em 4 anos. Não se justifica, fica muito caro. Era muito melhor que onde você tiver, acabava com a figura do juiz eleitoral, onde você, nas varas federais, onde há Justiça Federal, você cria uma vara especializada eleitoral, pode em comum com algum outro tema especializado, para não ficar só eleitoral, e você resolve isso. E onde não tem a Justiça Federal, delega-se essa jurisdição eleitoral a juiz estadual. Então, você tem isso sem o custo, que é imenso, de ter uma justiça eleitoral. Você, com isso, vai ter os cartórios funcionando também para a eleição, você vai ter essa especialização que nós falamos, e a justiça eleitoral, e você teria apenas um Tribunal Superior Eleitoral. Os TRFs passariam a ter essa função. No período eleitoral, você teria uma Câmara específica só para a eleição, com prioridade de julgamentos, uma Câmara especial. Você reduzia violentamente os custos, especializava e teria os mesmos resultados com um custo muito menor. O nosso problema, Igor, é o seguinte, que a justiça eleitoral, ela hoje está hipertrofiada. Muito pela figura do presidente também, né?
Né? Então, eu acredito o seguinte, aí o que está acontecendo? Aí você vê o juiz preocupado e no dia da eleição arranjar os alimentos para os servidores, tá atrás dos correios e dos terceirizados que vão instalar as urnas em cada sessão. Ele passa a se envolver no dia a dia administrativo, num desgaste imenso, no dia da eleição ter que cuidar da parte, junto com o Ministério Público, da parte de fiscalização, acompanhar a apuração e depois sair julgando todos os litígios. Aí você vê magistrados exacerbando-se da sua função, a editar portaria normativa, tentando, com as melhores das boas intenções, mas praticando alguns abusos de poder, desvio de poder, abuso de autoridade, e numa constante exposição da magistratura como se fosse agente político. Sim. Então, o ideal, meu modo de entender, a parte de logística e administrativa deixa para um órgão administrativo, como são os conselhos eleitorais que existem em outros países. É mais barato, é uma estrutura profissionalizada e só faz isso. Perfeito. A questão de julgamento, inclusive julgamento dos atos do próprio Conselho Administrativo, feito pela Justiça Federal especializada. E com isso, nós queríamos um menor custo para o país. A gente precisa pensar, quanto maiores as estruturas, maiores os gastos públicos em áreas que seriam meio e não áreas finalistas. Entendi. Perfeito. Maravilha. Adriano, e após o julgamento da chapa Dilma Temer, né? A gente viu lá aquele embate, a tese do ministro Napoleão Nunes com o ministro Gilmar saindo vencedora de que o judiciário não deve intervir na política, não deve causar, né, instabilidade política. Você acha que esse julgamento foi um ponto fora da curva, tema muito comum hoje em dia, né, quando se quer justificar algo injustificável? Isso vai, na sua impressão, impactar negativamente na fiscalização da corrupção eleitoral ou isso é efetivamente um ponto fora da curva? Olha, Igor, primeiro, assim, essa questão, hoje, o Código de Processo Civil procurou trazer, positivar no Brasil, a cultura dos precedentes, que é, basicamente, para que nós, os operadores do direito e a sociedade, tenhamos uma jurisprudência firme, coesa, íntegra e sem contradições. Isso. Para que isso funcionasse, em primeiro lugar, era preciso que os próprios tribunais respeitassem a sua jurisprudência. Exato. Ocorre que no direito eleitoral, isso em todas as áreas, a gente verifica que tribunais não respeitam a sua própria jurisprudência. No direito eleitoral, isso é mais grave, porque, para alguns, e isso no julgamento fica muito nítido, para alguns, a justiça eleitoral ela julga com base no casuísmo. Uhum. Isso deslegitima o papel da jurisdição eleitoral, de um lado, e de outro lado gera um descompromisso com as regras do jogo democrático. Então, esse julgamento do TSE não foi um ponto fora da curva, porque os julgamentos do TSE, de um modo geral, são pontos fora da curva. Eu dou vários exemplos para você. Veja, houve um tempo que se dizia que você só poderia ingressar com ação se houvesse o litisconsórcio da chapa. Isso. Titular e vice. E era o certo. O que aconteceu? Muitas vezes, porque os advogados eleitorais ou os membros do Ministério Público Eleitoral não tinham intimidade com a matéria, ingressavam com ações só contra o titular. Resultado, essas ações não eram recebidas porque não havia o litisconsórcio e porque não havia prazo para emenda ou propositura de inovação. O que foi que a jurisprudência fez para tentar
superar isso. Criou a tese do arrastamento. Não precisa de vice na chapa, não precisa da litisconsórcio. Os efeitos da decisão atingem o vice por arrastamento, ele sendo ou não parte da relação processual, o que é processualmente um absurdo. Sim. Fere todas as garantias individuais, inclusive. Claro. Bom, e isso ficou assim até que, no julgamento de uma eleição de governador de Santa Catarina, essa tese constava na petição por um acaso. Aquele que o advogado faz por obrigação, por dever de ofício, né? É. A tese que sabe que não vai cair nada. Pede como quem pede a Deus. E aí, no julgamento, em que se dizia que havia elementos muito fortes para a cassação do governador, já falecido, inclusive, se levanta uma questão de ordem. Mas esse caso é de litisconsórcio. E aí se discute aquilo que já estava assente, que ninguém mais nem discutia, se entende que realmente era caso de litisconsórcio e dá uma viragem, voltando o processo e, portanto, matando o processo. E aí volta o litisconsórcio necessário. Qual o respeito com o precedente? Nenhum. Então, de repente, por exemplo, se ingressa com uma representação por conduta vedada. A lei não falava em prazo. Começa, então, um grande julgamento na época para caçar o governador do Pará, por conduta vedada. A questão teria sido, foram feitas condutas vedadas, passou a eleição, depois de ele eleito, o Ministério Público ingressou, no prazo de 15 dias, ingressou com a representação. Aí surge a questão, qual é o prazo? Vai a discussão para o judiciário. Olha, quem falava em prazo? Qual foi a tese que a defesa utilizou corretamente? Olha, houve ali um represamento tático. Por que quando estava havendo o fato não se ingressou? Esperou o governador ser reeleito para ter a propositura de representação? Na discussão, qual é o prazo? Olha, para propaganda é 48 horas de conhecimento, fica 48 horas, discute lá, discute para cá. Numa questão de ordem. Prazo 5 dias. Ok. Olha, com essa decisão, em um julgamento específico, numa decisão sobre questão de ordem, todas as representações propostas no país caíram. Um prazo judicial. Aí, numa dessas, nesse dia, inclusive, eu estava no julgamento do TSE, em um caso este. Eu já estava escrevendo contra esse que dizia que tem constitucional, tem artigos meus publicados. Houve o ministro Peluso, de repente, levantou a questão de ordem. E foi engraçado, porque houve um julgamento, eu lembro bem de Blumenau, e foi mantida essa tese. Quem foi o advogado foi hoje o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Sim. E o Torquato disse, olha, se eu perder essa, eu ganho a próxima. Porque são casos contrários, né, com teses. Sim. Pronto. Aí ele perdeu, conservando a jurisprudência. Quando veio o segundo julgamento, aí o ministro Peluso, questão de ordem. Rapaz, esse prazo de 5 dias eu acho muito, muito curto. Precisamos repensar, rediscute. Não, é até a diplomação. Entendi. Então não é mais 5 dias, a data é até a diplomação. Ora, se a tese fosse essa, o Torquato tinha vencido o Blumenau. Perdeu. Como mudou a tese, o segundo caso ele perdeu também. Na mesma sessão nós estamos falando. Onde é que está o respeito aos precedentes? É verdade. Nenhum. Então, quando a gente falar em ponto fora da curva, é muito complicado. Porque no processo eleitoral, nós temos vivenciado sucessivos pontos fora da curva. Como a verticalização de coligação, que foi criada, precisa de uma emenda constitucional para derrubar. Sim. E neste julgamento último da chapa Dilma Temer, há uma frase do ministro Gilmar Mendes que ela é muito preocupante. Ele diz
disse o seguinte: olha, este julgamento, eu que lutei para que ele ocorresse, a finalidade não era caçar, era mostrar as vísceras. Ora, mas é esse o papel da justiça eleitoral? Não é julgar? Exatamente. Tá Então, longe. Igor, por isso que eu lhe digo que essa questão da jurisprudência eleitoral, enquanto se analisar a jurisdição eleitoral como o julgamento do casuísmo, o julgamento do caso, nós vamos ter sempre pontos fora da curva, porque na verdade sequer existe curva, o que é pior, você nunca sabe qual é a reta, né? Mas aí, Adriana, aí a gente entra num ponto que também é muito crítico na questão da justiça eleitoral, que é a composição das cortes, né? Se a gente fizer um parâmetro constitucional, a gente analisa que a única corte judicial em que não há respeito ao quinto constitucional do Ministério Público, por exemplo, é a justiça eleitoral. A gente tem um nítido desequilíbrio entre a justiça eleitoral e a justiça federal nos TREs. A gente tem a esdrúxula possibilidade, como aconteceu com o Temer, de o investigado, o acusado nomear julgadores que vão apreciar o caso contra si. Então, são situações que nunca vão permitir a estabilização da jurisprudência ou o fim desse casuísmo, que você muito bem apontou. Veja bem, na questão da nomeação, o que aconteceu nessa eleição aconteceu sempre na justiça eleitoral. Por exemplo, a ministra Luciana Lócio foi advogada da presidenta Dilma da eleição e depois foi elevada à condição de ministra. Não era, portanto, o Temer. E se você for olhar para trás, sempre foi assim. Essa estrutura da justiça eleitoral, o Supremo faz a lista. Isso. E o presidente da República escolhe um. Ontem, essa semana mesmo, o Supremo fez uma lista tríplice. Isso. Né? Então, o presidente ele vai escolher alguém da lista. Nesse sentido, não há a mesma lógica do Supremo Tribunal Federal e a mesma lógica do STJ. A questão do quinto do TSE pode ser reportada. O problema é que o Tribunal Superior Eleitoral ele já é uma corte provisória de mandatos. Uhum. Né? Faz com que a própria estrutura da justiça eleitoral, e você está indiretamente, termina me dando razão um pouco, é que a composição do TSE, por ser provisória, tanto no TSE quanto nos tribunais regionais eleitorais, você deixa muito aberto espaço para intervenções políticas. Isso. E para um casuísmo muito grande nos julgamentos. Na prática, um julgamento eleitoral de questões sensíveis, não existe previsibilidade de resultado, o que é muito ruim. Sim. Então, a composição, para mim, é o menor dos males. Parece-me que o ideal, volto a insistir, a gente pode resolver parcialmente. Bom, bota o quinto, bota mesmo um representante do Ministério Público e tal, mas o problema continua intocável. Para mim, era fundamental uma mudança da estrutura de administração do processo eleitoral. E o judiciário exercer apenas a função jurisdicional. Entendo. Aí você poderia ter uma maior estabilização da jurisprudência. Compreendo. Vindo de baixo para cima. É assim que ocorre. Disse que quem uniformiza jurisprudência são os tribunais. Em parte, é o labor dos advogados e dos juízes de primeira instância, por sucessivas decisões
que começam a formar um direcionamento que os tribunais depois uniformizarão. Exato. Como no nosso primeiro grau nós não temos aquilo que você falou, uma estrutura estável, essa uniformização não ocorre. Exato. É por Perfeito. aí. Adriano, infelizmente a gente acabou aqui a nossa hora da jornada acadêmica. Ainda tínhamos aqui pelo menos, né, 5, 6 pontos para debatermos, mas eu acho que para o nosso aluno, telespectador, foi algo bastante enriquecedor. E como você disse, é apenas a ponta do iceberg, é só para dar um gostinho aos nossos alunos dos variados temas que iremos tratar aqui na nossa pós-graduação, tanto de prevenção e repressão à corrupção, como de direito eleitoral aqui do SESC. Queria imensamente agradecer a sua participação, dizer que foi uma honra, né? E que é uma honra ter você aqui no nosso corpo docente. E mais uma vez agradecer a sua participação. Um grande abraço Um e abraço a até o todos. início das aulas. Prazer grande.